Se Jesus Cristo é Deus, não deveria haver amplas provas no Novo Testamento para respaldar, para confirmar esta afirmação? Não existe apenas amplas provas, mas elas são tantas que não é possível registrar todas elas aqui nesse vídeo. Apanhei alguns versos selecionados que mostram que o Senhor Jesus Cristo é Deus, ao contrário da opinião popular de muitas seitas, entre elas, talvez mais destacada e conhecida, as Testemunhas de Jeová, mas existem outras. O nome significa muito na Bíblia. A designação de um nome pode ser essencial na identificação da pessoa ou de um evento ou tempo especial. Por exemplo, Icabode foi o nome dado a uma criança nascida no Antigo Testamento quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Quando o sumo sacerdote Eli morreu naquela ocasião, esse nome significa foi-se a glória. Significativo? Certamente. Desse modo, o nome de Cristo vai mostrar o seu caráter e o seu ser. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, Jesus é chamado o verdadeiro Deus e a vida eterna. Note, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto poderia ser mais explícito? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Paulo afirma isso em Romanos capítulo 9, versículo 5, onde ele chama Jesus Cristo de Deus bendito eternamente. Note, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus é o Deus bendito eternamente. Em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo chama Jesus de grande Deus e nosso Salvador. Ele diz, note, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Em João capítulo 20, versículo 28, Tomé faz a confissão. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Uma confissão esplêndida. Jesus é somente Senhor. Não é somente Senhor, ele é Deus também. É isto que Tomé diz. Em João capítulo 8, versículos 58 e 59, encontramos uma acirrada discussão entre os fariseus e o Senhor Jesus. Esse debate fez aumentar o ódio contra Cristo por parte dos judeus. Diz o texto, note o que diz lá. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Por que eles lançaram mão de pedras para apedrejá-lo? Porque sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Jesus estava afirmando ser aquele, ele era aquele que havia libertado os israelitas do Egito. Ele era o Eu Sou, que havia falado a Moisés, conforme Êxodo capítulo 4, na sarça ardente. Isso fica mais forte quando nos lembramos da discussão anterior com eles em João capítulo 5, dos versículos 17 a 19, em que Jesus faz algumas declarações que os judeus não puderam suportar. Note. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus faz o mesmo que o Pai faz. Isso porque ele é Deus e pode realizar as mesmas obras do Pai. Ele está em pé de igualdade com o Pai e pode realizar as mesmas ações do Pai.
Se ele não fosse Deus, não poderia dizer isso. Os judeus entenderam perfeitamente e por isso quiseram matá-lo. Pena que muita gente hoje não tem o entendimento dos judeus para ver as palavras de Cristo tão clara. Em seguida vem o incidente em que Jesus declarou ostensivamente que ele era o Eu Sou, ou o próprio Yahvé. Deus é glorioso. Somente ele é gloriosíssimo e possui uma glória que somente ele conhece. Isto é parte dele. Ele não a divide com os outros. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz, naquela oração, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas são as palavras. Jesus já possuía a glória divina antes mesmo que o mundo existisse. Essa glória só pode ser atribuída a Cristo porque ele é Deus bendito eternamente. Em João capítulo 1, do versículo 1 a 3, Jesus é apresentado como possuindo o atributo da eternidade. Note o que é dito lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Isso significa que ele é eterno. Ele é também o Criador e pode criar tudo do nada. Só Deus pode fazer isto. Seu poder criador comprova a sua onipotência. Ele tem os mesmos atributos de Deus porque é Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, a onipresença é atribuída ao Senhor Jesus. Note, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isto não significa que a humanidade de Cristo esteja presente em toda parte, pois assim ele não seria realmente humano. Sua humanidade seria predominante em sua divindade. Ou então sua divindade seria negada caso fosse misturada à sua humanidade. Nos dois casos, atribuir uma mistura de suas duas naturezas seria criar uma heresia nada ortodoxa, nada cristã. Em vez disto, sua divina natureza como Deus está presente em toda parte. Ele pode estar no meio do seu povo quando 2 ou mais se reúnem em seu nome. Como poderia ele estar no meio de tantas congregações assim, igrejas locais, em determinados dias, se ele não fosse Deus? Como ele poderia fazer? Cristo não apenas é onipresente, como outras designações que se usam na teologia lhe atribuem, imanência, por exemplo. Em João capítulo 3, versículo 3, lemos, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Este verso é muito rico. O Senhor Jesus não é simplesmente aquele que veio do céu, mas em sua divindade ele permanece no céu. Ele não simplesmente veio, mas ele continua no céu. A frase que está no céu nos mostra a sua imanência do ser divino. Não apenas é filho divino, estando na terra, mas ao mesmo tempo ele está no céu. Ele, como humano, estava aqui na terra, mas como filho de Deus, ele estava no céu e aqui na terra ao mesmo tempo. Visto como o Senhor Jesus Cristo é Deus, ele deve necessariamente ser todo-poderoso. Tanto o Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, versículo 18, como capítulo 11, versículo 17, mostram que a Jesus são atribuídos atributos de onipotência. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
Esses são os versículos em Apocalipse. o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno, o que significa que ele é todo-poderoso, Senhor sobre a morte. O único que pode ter esse poder é Deus. Deus é o Senhor todo-poderoso que controla o inferno e a morte. Jesus, o Senhor Jesus, pode se levantar sozinho de entre os mortos, estando no comando dos que estão mortos e no inferno, como o Senhor Todo-Poderoso. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus é apresentado como tendo os mesmos atributos do Pai. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha do mesmo modo com o Pai. Novamente, se ele está realizando as obras do Pai e fazendo a si mesmo igual para realizar as mesmas obras do Pai, ele deve ser Deus para conseguir isto. Suas obras têm as mesmas qualidades da obra do Pai. Os judeus odiavam essas palavras porque sabiam que ele estava se fazendo igual a Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus e eles simplesmente odiavam este fato. Será que tem pessoas que estão me ouvindo também que odeiam este fato? Eu conheço algumas pessoas assim. Os evangelhos também registram que o Senhor Jesus é onisciente. O Filho de Deus comunicou à natureza humana o conhecimento que a natureza divina possuía, em alguns casos. Não completamente, mas em várias porções. Isto só poderia ter sido possível porque Jesus é Deus. E não é que os escritores achassem que ele conhecia algumas coisas, mas todas as coisas. Algo que somente Deus poderia conhecer. Vimos isto, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Pedro lhe diz, em João capítulo 21, versículo 17, tu sabes todas as coisas. O Senhor Jesus conhecia detalhes específicos que somente Deus poderia conhecer. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, versículos 13 e 4, ele diz: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como poderia o Senhor Jesus conhecer todas essas obras sobre a igreja de Éfeso? Ele teria que ser onisciente a fim de perscrutar o coração, ir aonde ninguém pode ir, a fim de conhecer a sua paciência, trabalho e perseverança, para não mencionar sua disposição referente ao amor por ele. O Senhor Jesus conhece todas as coisas porque é Deus. O autor de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, também escreve a respeito do Senhor Jesus, o Filho, que é imutável. Ele nunca muda. Hebreus capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás. E serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, lemos o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo e os seus anos nunca chegarão ao fim. Ele permanece eterno. Ele pode permanecer eternamente porque é Deus. Isso não significa que ele não atingisse a idade, nem crescesse em sua natureza humana. Em vez disso, significa que Cristo, sendo o divino Filho de Deus, em sua divindade jamais mudará. Jesus não somente é Deus, mas Paulo descreve sua imagem exclusiva como o único a conter toda a plenitude da divindade corporalmente. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem quiser ver Deus, basta olhar para Cristo.
Ele é a imagem do Deus vivo e essa imagem é perfeita. E esta imagem e perfeição são manifestadas somente nele, porque ele é Deus. Nenhum homem poderia jamais afirmar isto. E nenhum, a não ser o Senhor Jesus Cristo, fez isto. Por que nenhum homem o fez? Porque simplesmente não poderia respaldar sua afirmação através do seu ser. Nenhum homem poderia ressuscitar a si mesmo da morte, nem manter as chaves da morte e do inferno, porque não é todo-poderoso, nem onisciente, nem onipresente. Mas Cristo afirmou isto, respaldou suas afirmações e tudo isso lhe foi atribuído constantemente pelos autores do Novo Testamento. Eles nunca precisaram se retratar, porque Cristo era e sempre será o que eles afirmaram. Sendo Deus, Jesus Cristo respalda cada afirmação e age como Deus, porque é o Criador. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pois bem, esse texto é muito rico. Ele criou todas as coisas, sem importar o que sejam, até os principados e potestades, que podem se referir aos seres angélicos, foram criados por ele e também para ele, para darem toda a glória, louvor e honra que seu nome merece. Mas Paulo não para aqui. Ele diz que todas as coisas subsistem pelo seu poder. A terra, os céus, o universo poderiam cair se Cristo não os sustentasse pelo poder de sua vontade onipotente. Todas as coisas subsistem nele, foram criados por ele e para ele. Jesus também é aquele que elege os homens para a salvação. Além de tudo que já falamos, ele também faz isto. Em João capítulo 13, versículo 18, ele elege os apóstolos e condena o traidor Judas. Não falo de todos vós, eu bem sei os que o tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Judas não foi escolhido e por isto foi apontado como aquele que levantaria o calcanhar contra o ungido. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16, o Senhor Jesus é chamado de Senhor dos Senhores, a qual a seu tempo mostrará a bem-aventurada e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. Ele é o potentado, significa, ele é o Todo-Poderoso. Somente Deus pode viver na luz inacessível. Isto é atribuído a Cristo. Ele é o Deus eterno que habita na luz inacessível. O Senhor Jesus tem o poder de revelar ou esconder a salvação dos homens. Isto comprova sua divindade, porque em todo o Antigo Testamento Deus é o único com poder para salvar e condenar. Mateus capítulo 11, do versículo 26 a 27 diz: Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando Cristo quer revelar a salvação, ele o faz, e se quiser escondê-la de outros homens, ele o fará. A razão pelo qual ele pode declarar ou esconder a salvação é porque ele é Deus. Ele tem o direito de dar a vida quando deseja, conforme João capítulo 5, versículo 21, e note o que ele diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ele não faz isso,
Ele não faz isso com todos. Ele ressuscita apenas os eleitos. Como poderia um mero homem mortal ressuscitar outro homem? Eu mesmo fico imaginando como isso poderia ser feito, a não ser que o Senhor Jesus Cristo fosse Deus. Visto como Criador e onisciente, ele pode responder às orações dos santos, o que somente Deus pode fazer. Note João capítulo 14, versículo 13, aonde é dito: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Confira 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 9. Como poderia um homem finito conhecer todas as orações dos discípulos quando eles oram em toda parte e em diversas horas? Impossível, a não ser que Jesus, o Senhor Jesus, seja Deus. Ele não somente revela a salvação aos homens e responde às orações, mas também perdoa pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. A passagem de Mateus capítulo 9, versículo 6, Marcos capítulo 2, versículos 9 e 10 e Lucas capítulo 5, versículo 24 afirmam, respaldam isto. Ele pode perdoar pecados e somente Deus pode fazer isto. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui os judeus ficaram admirados de quem seria este homem que podia perdoar pecados. Por isso lhes perguntou: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Marcos capítulo 2, versículo 9. Para demonstrar sua divindade, ele realizou as duas coisas. Ambos eram impossíveis aos homens e somente possíveis a Deus. Portanto, ele perdoou o pecado dos homens, o pecado daquele que estava na cama, mas também levantou ele daquele leito. Em todo o Antigo Testamento, Deus pede para os homens olhar para ele e eles vão ser salvos. Deviam confiar nele. Ele estendeu sua mão a um povo rebelde todo o tempo. Houve os que mantiveram sua fé e creram em Deus. Contudo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus é objeto da fé. Em João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele se colocou e ele se coloca igual a Deus. A mesma crença que o povo tinha em Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento deveria agora ser dada a ele. Crer em Deus é crer em Cristo, pois ambos são o mesmo Deus. Seu poder é tão imenso e espantoso que o Senhor Jesus pode chamar os homens para fora do túmulo, conforme lemos em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O Senhor Jesus tem tal poder sobre a morte que o som da sua voz pode colocar os cadáveres em decomposição a atenderem a sua voz. E o seu poder, no último dia, é registrado como sendo tão grande que esse dia não será igual a nenhum outro, conforme Mateus capítulo 24, versículos 20 a 21. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. Ele vai voltar em poder e glória. O sol, a lua e as estrelas cairão do firmamento, e sua glória brilhará em todo o seu esplendor. Sua glória será tão radiante que o brilho do sol vai parecer insignificante. Eu destaco aqui a sua vinda em glória, aonde todo olho há de ver ele como aquele homem humilde que andou na terra, mas agora como o Deus glorioso, o Filho de Deus.
Mas antes ele vai vir em segredo para a retirada da igreja. Ele vai chamar das nuvens do seu povo. Aqueles que já morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e vamos ser elevados juntamente com os mortos, ressuscitados, irmãos, para encontrar o Senhor nos ares. E dali partiremos para a casa do Pai e estaremos sempre com o Senhor. Mas a sua apresentação ao mundo, na sua glória plena, será depois do arrebatamento. Então todo olho verá. E aqueles que hoje não acreditaram que aquela pessoa, o Senhor Jesus, era Deus manifestado em carne, o Filho de Deus, há de reconhecer, há de dobrar os seus joelhos, e confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o Jeová que glorifica o Pai. Aquele que não glorifica o Filho também não glorifica o Pai. Mas aquele que dá glória ao Filho glorifica o Pai. Você que ainda não é salvo, o primeiro passo para glorificar o Filho é crendo nele como seu Salvador. Você precisa disto. Até mesmo antes de crer nessas doutrinas, que é muito importante, você precisa crer nele como seu Salvador. Os seus pecados estão lhe arrastando para o inferno. O inferno existe. Está recebendo cada pecador que morre em seus pecados. Mas você não precisa chegar neste destino, ter este destino e chegar nessas condições. Você pode, na morte, ir para o céu. Como? O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.